Alô, tudo certo? O que a gente vai fazer hoje? Cadê minha fotinha? O que a gente vai fazer hoje? A gente já tem um banco de dados Postgres aqui, né? No Docker PS. A gente já tem o nosso banco de dados funcionando aqui. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente consegue acessar utilizando aquele comandinho. Esse comandinho aqui, né? Com a senha do usuário. Com a senha do usuário root aqui, ó, a gente já consegue acessar. Beleza, nós temos um banco de dados funcional. Mas agora a gente vai aprender como configurar, criar usuários, salvar e exportar os dados para edição. Aqui, estudar os comandos básicos para utilizar um software é o primeiro passo. Então vamos lá para os comandinhos básicos. Tem o nosso materialzinho aqui. Nosso materialzinho aqui, a mesma coisa, ó. Vamos entrar na interface de linha de comando do Postgres utilizando quando nós definimos a senha acima. Lembrando que essa senha aqui é aquela senha que você define neste comandinho aqui, ó. Aqui, ó, nós definimos a nossa senha do banco. Beleza, no banco rodando, tá tudo explicadinho lá. Daí a gente vai criar um banco de dados novo. Então vamos lá. Vamos criar um banco de dados. Na verdade eu vou fazer assim, que daí eu posso pegar ele. Esses comandinhos são rápidos, né? Create DB, create database. O host é no meu local, aqui. Traço P 5480, que é a minha. Na última vez eu tinha colocado na 5490. Agora eu já mudei e coloquei exatamente como está no materialzinho. Então vai ficar 5480, exatamente como está lá. Mas você também pode colocar na porta que você quiser. Mas daí é bom até que eu mude de porta, porque daí dá o erro, daí você aprende na marra, né? Mas vamos lá. User control. Esse é o nome do meu banco de dados, tipo, ó. Create DB nesse host, nessa porta, com esse usuário root. E essa é a minha descrição do banco de dados. Eu vou colocar aqui controle de usuários. Vou colocar controle de usuários, mas a gente vai salvar um monte de coisa aqui. Aí vamos lá. Lembrando, a senha root é Postgres. Será que criou? Será? Vamos acessar nosso novo banco de dados com a interface de linha de comando PSQL. O host na porta 5480 com o usuário Postgres-D users control. Lembrando que a nossa senha do root é host. Pronto, nosso banco já foi criado. Nosso banco de dados já foi criado, usando este comandinho createDB. Lembre-se que a senha do usuário root definimos como Postgres, né? Nome do grupo, cria um novo usuário. Sempre crie um novo usuário. Sempre crie um novo usuário quando você vai criar uma aplicação, porque daí você não tem todos aqueles problemas do root e você tem mais controle com esse usuário. Então vamos lá. Eu já estou aqui com o meu banco de dados. Beleza, eu já criei o meu banco de dados aqui, eu já estou com o meu PSQL aqui. Beleza, daí vamos setar as conexões, a gente já testou a nossa conexão, daí com a interface de linha de comando, a gente para ver se a gente tem, ó, vou usar select table name from information schema.tables where table schema public. Então o que esse comando vai fazer? Vai listar as tabelas salvas no meu banco de dados. Essa é a saída aqui, ó. Eu não tenho nenhuma tabela salva nesse nome, então vai retornar 0. Estamos com 0 tabelas em nosso banco de dados. Vamos salvar alguns dados. Então,
Mas antes, vamos criar um usuário para a nossa aplicação. Lembrando que o recomendado é que a aplicação nunca utilize o usuário root do banco de dados, que eu acabei de falar. Para criar um usuário, é claro que precisamos estar com o CLI aberto. Aqui, eu estou com esse CLI. O que é o CLI? É isso aqui, ó, aberto. Eu preciso estar com o banco aberto. Então, vamos criar um usuário. Para criar um usuário do banco de dados, vamos criar utilizando esse comando aqui, ó, create user API RESTful with password API Spring RESTful. Ponto e vírgula, que é para encerrar meu comandinho. É create user API RESTful with password API Spring RESTful. Do create role. Se o resultado for create role, quer dizer que ocorreu tudo certo. Quer dizer que foi tudo certo. Quer dizer que eu estou com o meu usuário lá. Daí, para testar, a gente simplesmente troca o usuário Postgres para API RESTful. E eu coloco a minha senha que eu defini ali em cima. Olha lá, ó, já está funcionando. E sabe o que é legal? Que a gente pode relaxar agora porque a gente não está com todo o poder do root. Porque o poder do root ele tem o poder de excluir basicamente tudo, cagar em todo o negócio aqui, todo o banco de dados. Agora, como eu estou com o usuário comum, que é o API REST que eu acabei de criar, e eu posso usar o usuário root para garantir as permissões para ele, então fica mais fácil. Ó. Aqui eu tô belezinha aqui, vamos lá para nosso tutorialzinho. E pronto, agora podemos relaxar. Estamos mais com todos os poderes do root. O símbolo, lembrando, quando você tem esse símbolo de maiorzinho aqui, é o usuário comum. Quando tem a sequilha aqui, é o usuário root. Ok? Então tá, agora vamos bugar a cabeça. Vamos bugar a cabeça. Por que eu estou falando bugar a cabeça? Porque os nossos dados que a gente vai salvar aqui é de autorização de usuário. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar, claro, de uma entidade. Se você não sabe o que é entidade, então eu sugiro que você pesquise, porque esse é conceito de banco de dados. Mas, então, nós vamos criar uma entidade usuário e uma autorização. E essas duas tabelas precisam se comunicar entre si. E como elas vão se comunicar? Através de um relacionamento. Eu tenho até um materialzinho aqui, funciona como explicando sobre o relacionamento do banco de dados. O que é um relacionamento? É a relação entre duas entidades. Por exemplo, eu tenho uma entidade pessoa, entidade CPF. Uma pessoa tem um CPF e um CPF possui uma pessoa. Entendeu? Aqui tem até um exemplo. Ó. Uma pessoa pode ter muitos DVDs ou apenas um. Um DVD pode pertencer a muitas pessoas. À medida que refinamos e melhoramos nosso modelo, queremos garantir que nossos relacionamentos de entidades modelem corretamente nossa regra de negócios. Então, lembrando que isso faz parte de um material de design de banco de dados. O que eu estou fazendo? Sim, o design de banco de dados serve para você desenhar seu banco de dados antes de você sair programando. Na verdade, tudo na vida você tem que desenhar antes de sair programando. Então vamos lá. Aqui eu vou deixar minha bolinha aqui. Por exemplo, aqui eu vou apagar esse aqui, mas esse daqui é o Draw.io, na verdade é Diagrams.io, que é do Google, né, que é do Google Drive, que eu gosto dele para fazer alguns mockupzinhos rápido e também para isso também. Então tá, vamos supor que eu tenho a entidade aqui, usuário. Nossa, tá bem... Deixa eu aumentar o zoom dessa birosca aqui. Como é que aumentou o zoom? Vou colocar 150? 150 acho que dá pra ver, né? Não, vou colocar 200, vai. 200 dá pra ver certinho. Beleza. Aí deixa eu arrastar minha bolinha pra cá. Daí eu venho aqui. Daí o usuário, ele tem o quê?
ele vai precisar do quê? Ele vai precisar de uma autorização. O que é uma autorização? Uma autorização é o quê? Se ele é admin, se ele é usuário comum, se ele é um editor, por exemplo, ele pode editar, mas ele não pode ser root, né? Mas ele tem uma autorização. Beleza. Qual é o que mais combina o quê? Com esse relacionamento? Lembrando, tá aqui, ó. AK. Cadê? Como é que é o nosso modelo? Ele basicamente é este modelo aqui. Que é o quê? Um usuário, lembrando que é sempre assim, ó. Vou até pegar no Notepad aqui. Eu posso ter de 0, de 1 para 1, de 1 para muitos, de muitos para muitos. De 1 para 1, de 1 para muitos, ou de muitos para 1, ou de... Aqui eu posso colocar até aqui, se você quiser. Aqui, ó. De 1 para muitos. Como é que funciona isso? Aqui eu tenho um relacionamento de 1 para muitos, que é o quê? Um usuário ele pode ter várias alterações, mas ele necessariamente precisa ter uma. Entendeu? E uma autorização obrigatoriamente tem que ter um usuário associado. Ou seja, ao que eu falei, né? É a hora de bugar o cérebro. Que o quê? Ó, eu tenho uma autorização para cada usuário. E cada usuário tem uma autorização. Mas o usuário ele pode ter várias autorizações. Então isso é um relacionamento de 1 para muitos. Vamos lá. Nosso modelinho está aqui. Eu já desenhei. Aqui. Deixa eu diminuir minha bolinha. Aqui, ó. Já diminuí. Authorization. Auth user. Aqui. O authorization. Ele vai ter um item que é o ID. Tudo tem um ID, né? Que é para você manter o controle. E o type. O type é do tipo... É uma palavra. É um valor. Que é o quê? Se ele é admin, a gente vai colocar aqui se ele é admin, se ele é usuário comum. Aqui, eu tenho para o usuário, eu tenho um ID, um username, um nome, um password. Mas na verdade você vai ver que você vai poder colocar qualquer merda aqui e depois o Spring Boot já resolve para você. Então tá. Entendemos nossos dados? Entendemos. Entendemos? Será que entendemos? Entendemos nossos dados? Da onde que tá vindo? Aqui, pegou essa base aqui, usuário, autorização. Então tá, é assim que nosso banco vai funcionar. Mas vocês vão ver que a gente pode colocar, salvar uma tabela simples aqui, ou qualquer tabela, mas os relacionamentos servem para você melhorar a performance do seu banco de dados. Porque você não vai querer salvar tudo numa tabela só, né? É bom salvar em várias tabelas em várias entidades. E às vezes também não é muito bom. Mas vamos lá. Agora que vem a confusão, porque daí o que a gente vai fazer? A gente vai executar um arquivo SQL, que ele representa o quê? Porque nós podemos executar diretamente na linha de comando aqui, né? Que nem a gente fez aqui o select table, tudo e tal, a gente pode dar um create table aqui, mas só que não. O que a gente vai fazer? A gente vai executar na linha de comando. A gente vai executar na linha de comando. Por que a gente vai executar? Porque o arquivo, os comandos são muito complexos e são muito grandes para a gente executar numa linha de comando só. Então a gente salva um create table CSV, SQL. Que o que ele faz? Ó, vamos analisar o arquivo. O que é esse arquivo create tables? Lembrando, vou sair aqui da interface de linha de comando, que nós estamos aqui. Eu estou na minha pasta root. Se eu der um users control. Aqui eu tô nessa pasta aqui. Beleza? É como se eu tivesse dado o clone, porque você possivelmente você vai dar o clone nesse repositório aqui. Beleza? Então tá, eu tô criando uma tabela aqui chamada users. Por que eu tô criando os users primeiro? Porque no Spring Boot, também no banco de dados, você sempre vai ter uma entidade controladora. Aqui, eu estou criando primeiro meu usuário, porque eu posso ter um usuário sem uma autorização.
Não necessariamente assim, mas a autorização obrigatoriamente precisa do usuário. Eu vou explicar aqui, ó. Eu estou criando a tabela usuários, beleza, com ID, username, aqui o password, é constraint, primary key, que é o ID, beleza. Agora eu autorizo, dou os poderes da alteração dessa tabela para o usuário API RESTful, que a gente criou antes, e vou criar a tabela de autorizações. Então tá. Daí eu tenho um ID, eu tenho um type, eu tenho um wizard. Daí aqui que começa a complicar as coisas. Porque eu tenho uma chave estrangeira. O que é essa chave estrangeira? Essa chave estrangeira nada mais é que uma chave de outra entidade. O que seria essa chave? O ID de outra entidade. Por exemplo, eu tenho eu tenho a palavra admin aqui. Essa admin está associada ao usuário 1. Eu tenho uma palavra aqui chamada usuário comum. Esse usuário comum está associado ao ID 2, entendeu? Ou ao ID 1, entendeu? Ela pode se repetir. É a chave estrangeira. É outro conceito também de banco de dados. Aqui, o que acontece? Eu vou dar os poderes para a API RESTful. Como é que eu faço aqui? E o que eu estou fazendo aqui, ó, do copy public uses? Que essas duas linhas aqui, elas são a que pode dar maior erro. Por quê? Você vai pegar copy from user CSV delimiter, você vai pegar os nossos dados em CSV aqui e vai passar para aquelas tabelas que a gente acabou de criar. Por exemplo, é o que eu estava acabando de falar aqui, ó. ID, username, password. Essas passwords estão estranhas aqui porque elas estão criptografadas usando um JSON Web Token. Quer dizer, não, o JSON Web Token não, estão criptografadas. Que a gente vai ver mais pra frente quando a gente for trabalhar com JWT. Beleza. Aqui eu tenho auto-autorizações, ó. Type role admin, role user. Aqui, ó, lembra que eu acabei de falar, ó. Eu tenho users ID, que é a minha chave estrangeira, que é o ID do usuário que está associado a essa autorização. Mas vocês podem ver que as autorizações, ó, elas não se repetem, ó. Eu tenho 1 no usuário 1, 2 no usuário 1, e se eu baixar aqui, ó, 3 no usuário 2. Entendeu? Elas não se repetem. Beleza? Mas tá bom. Já fiz essa birosca toda aqui. Beleza. Ok. Agora a gente parou aqui, que a gente vai fazer executar. Lembrando, eu dei o clone desse repositório aqui. Daí eu fiz o quê? Eu tô no meu ls.l. Daí lá você tem que dar um cd, tem que dar um cd/db. Nesse cddb, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um psql -host 0000 -p 5480 u. Eu vou fazer usando o Postgres, o usuário root, porque o usuário root tem o poder de criar tabelas no nosso banco de dados. O nosso usuário ele só tem permissão para editá-las. -d. Aí beleza. Ó, daí eu tenho -d, users, control, -f. Por favor, verifiquem se esse arquivo existe, tipo create tables, sql.sql, ó, já tá até errado ali, ó, tá vendo? Ó, já tá até errado aqui que tem um negócio, ó. Mas tudo bem, vamos ver, por favor, tá certo. Vou usar, lembrando que a senha do usuário root, tudo certinho, ó. Funcionou. Daí como é que a gente vê que funciona? Ó? A gente entra lá, a gente usa o comandinho mágico para entrar. Lembrando que eu posso entrar tanto como usuário root, tanto como usuário comum. Eu vou dar um select table. Ah, cá. Minhas tabelinhas estão criadas, ó. Tá vendo? Ó, que belezinha. Minhas tabelinhas estão criadas, ó. Se você correu até aqui,
Então, se você pode tentar acessá-las usando um comandinho básico em CSQL. Então, users. Aqui, ó. Beleza? Com isso, já dá para acessar esses dados via Spring Boot. Mas, para começar, é isso. Agora você pode fazer o quê? Você pode exportar esses dados. Se você estiver mexendo numa máquina que não é sua, por exemplo, você pode pegar, fazer o seguinte, ó. Te ensinar um comandinho legal, ó. Você pega lá no seu /home, você cria, ou no seu Windows, você cria uma função, você cria uma pasta CSV. Aí se eu for lá, eu vou dar meu CSV ali. Eu vou ter que dar autorizações para essa pasta CSV aqui. Aqui, ó, autorizações. Por que eu estou fazendo esses comandos rápidos? Porque depende muito do sistema operacional que você estiver usando. Por exemplo, estou usando o Linux. Então, no Linux, é assim que você cria uma pasta e dá os poderes, dá a permissão de edição nela. É desse jeito, entendeu? Agora, no Windows é totalmente diferente. Daí você vê como é que você faz no Windows. Mas o importante é essa pasta ter acesso, é o Postgres ter acesso a essa pasta aqui. Essa pasta CSV. E lembre-se, o caminho, tanto usando C2 pontos, mas o caminho tem que ser completo, ou seja, tem que ir lá do C2 pontos até o CSV. Agora eu venho esse aqui, ó. O que esse comando está fazendo? Ó? Ele está pegando, esse daqui tu já sabe, daí nesse banco aqui, ele está executando, ó, copy users, a tabela usuários, para users exported. Copiou? Agora, se eu quiser executar esse aqui também, que esse aqui é para pegar o authorizations. Copiou também. Beleza? Agora, se a gente for aqui, ó, lá no meu home aqui, pegar um CSV, ó, e open with, aqui, ó, os dados estão salvos bonitinhos aqui. Beleza?